Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão número 18 do vestibular de inverno da UEPG. Ok? Bora lá então. A questão diz o seguinte: um quadrilátero ABCD é traçado a diagonal BD, então eu já vou começar a construir esse quadrilátero aqui, tá? E já falo para vocês que vai ser um quadrilátero genérico, porque com as informações dadas aqui eu não posso concluir se é um losango, se é um trapézio, se é um paralelogramo, nada, né? Então eu só vou fazer um quadrilátero genérico aqui, tá? Fazer um quadrilátero, uma figura com 4 lados. Provavelmente vai ficar parecido aqui com um losango, mas não é um losango, tá? Não posso concluir isso. E aí a gente vai preencher essas informações que o enunciado está dando. Eu vou chamar aqui esse quadrilátero, então, aqui de vértice A, B, C e D. E vou traçar as medidas que ele está dando no enunciado, então. Ele está falando que vai ser traçado uma diagonal BD, ou DB, é a mesma coisa, né? Está falando aqui sobre as medidas, que AB é igual a BC, então essa medida aqui, se eu chamar de X, é igual a essa daqui, que não está proporcional no meu desenho, mas vamos considerar a estrutura em si, não a estética do desenho, né, para resolver. Aí está falando que o ângulo BAD é alfa, então o BAD está aqui, alfa. O ângulo BCD, que está aqui embaixo, BCD, é um ângulo beta. Está falando que o ângulo ADB, então ADB é um ângulo gama. E está falando aqui que o ângulo BDC é um ângulo θ, tá? São essas as informações que ele nos dá. E essa medida de diagonal aqui eu vou chamar de y, tá? Conforme a necessidade. Se vocês observarem, nós temos dois triângulos. Vou chamar esse triângulo aqui de cima de T1 e esse aqui de T2. E como eu estou trabalhando aí com figuras que são triangulares e eu conheço ângulos e medidas, né, algebricamente, eu vou recorrer então à lei dos senos, tá? Que é exatamente para isso. E vou tentar estabelecer algumas relações aqui. Então, observa esse triângulo 1 inicialmente. O que eu posso dizer? Eu sei que a medida desse lado aqui, que é o y, tem que ser igual aqui, né? Eu posso dividir pelo seno do ângulo que se opõe a essa medida, que é o alfa. Então, seno de alfa tem que ser igual aqui as mesmas duas relações, né? Que para os outros lados e ângulos. Então, ao outro lado aqui eu teria o x sobre seno de gama, tá? O meu gama é horrível, gente, mas tudo bem. E o segundo triângulo aqui eu vou tirar uma segunda relação também, que é o triângulo T2, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui dá para fazer y sobre o que está aqui? Y sobre o seno de beta, né? Que é o ângulo que se opõe ao y nesse triângulo, que tem que ser igual a x dividido pelo seno de θ que nós temos ali. Tá? E para verificar se o item 1 é verdadeiro, vocês podem observar que se eu descobrir se o item 1 é verdadeiro, obviamente o 16 vai ser falso, tá? Porque se vocês aplicarem ali produto dos meios com produto dos extremos, envolvem as mesmas coisas e vão dar coisas diferentes, né? Então, se eu verificar que 1 é verdadeiro, eu já posso descartar o 16. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou isolar aqui o meu valor do y, tá? Ou do x, tanto faz. Ah, vou isolar do x aqui, por exemplo. Vai dar na mesma, independente do que vocês fizerem. Se eu isolar aqui do x, então, vai ficar y vezes seno de gama vezes y. Tudo isso vezes y, tá certo? Dividido por seno de alfa, tá? Beleza. E aí eu vou substituir esse x aqui na minha segunda equação que eu encontrei. Tá? E aí nós vamos ficar com o seguinte. Vai ficar y sobre seno de beta. Aí no lugar desse x, gente, observa que vai ficar esse cara aqui, que vai dar essa fração, dividido por esse cara que está aqui embaixo. Então, divisão de frações, repito o primeiro, que vai ser esse cara aqui, e multiplico pelo inverso do que está no denominador. Então, eu vou repetir no lugar do x, seno de gama vezes y, sobre seno de alfa, multiplicado pelo inverso do seno de alfa. Então, 1 sobre seno de θ, né? Falei alfa, mas era θ. Aí, se vocês observarem, gente, nós temos algumas simplificações aqui que nós podemos fazer. Tem o y multiplicando em ambos os lados, e esse seno de θ aqui eu vou passar que está dividindo para o outro lado aqui multiplicando, né? Ele vai passar no numerador. Então, vai ficar seno de θ sobre seno de beta, que é igual a seno de gama sobre seno de alfa. Aí, se vocês observarem lá, gente, no nosso item 1, a gente tem o seno de alfa e o seno de beta aqui nos numeradores. E aqui, nesse caso, ele está nos denominadores. Enquanto que o seno de gama e o seno de θ nos denominadores, aqui está o contrário. Eu estou dividindo, então, aqui na primeira
Na nossa primeira razão, nós temos seno de alfa e seno de gama, né? Então, o nosso aqui está na segunda razão. Se a gente aplicar produto dos meios com produto dos extremos nesses dois aqui, a gente vai verificar que são igualdades válidas, né? Então, esse item 1 aqui, ele é verdadeiro. E, consequentemente, eu posso descartar o 16, porque veja que ele fez algumas trocas, né? Ele trocou aqui o seno de alfa com o seno de gama. Então, isso não vai valer daí, né? Só a não ser que ele trocasse as duas, daí as duas seriam equivalentes. Então, esse item 16 aqui eu já posso descartar, certo? Vamos para o item de número 2. O item 2 diz o seguinte, lembrando que esse daqui era o 1, tá? Esqueci de colocar aqui. O item de número 2 diz o seguinte, gente. Se alfa é um ângulo reto, então seno de gama é igual a AB dividido por BD. Então, vamos pensar nesse triângulo T1 ali, que envolve esse alfa. Ele vai ficar assim, então. Esse ângulo alfa ele vai ser para nós de 90 graus, que é onde está aqui o ângulo A, tá? Que, na verdade, é o alfa, né? Nós temos aqui o B e nós temos aqui o D. E aí, aqui no ponto D, nós temos esse gama, né? E aí, tá falando que o seno de gama é o quê? É AB sobre BD. Seno de gama, gente, é o quê? É cateto oposto, que é o BA, dividido por quem? Pela hipotenusa. A hipotenusa é BD. Então, dividido por BD. Que é exatamente o que está no item 2, gente. Aqui a única coisa é que ele colocou AB, mas é a mesma coisa que BA, tá? Ali, quando eu vou colocar um segmento, não tem problema eu trocar a ordem dos pontos no segmento de reta, tá? Então, realmente, isso daqui é verdadeiro, tá? Esse item 2 aqui, ele é verdadeiro. Eu já sei que eu vou ter que somar 1 mais 2 por enquanto aqui, certo? Vamos lá para o item de número 4. O item 4 diz assim. Agora, ele está falando ainda do mesmo triângulo, tá? Ele está falando desse triângulo. Eu vou representar ele mais uma vez aqui. Bem interessante de analisar essa questão. Ele está falando que o alfa ainda é um ângulo reto. E aqui eu tenho A, D e B. E aí ele está falando, gente, que o gama vale 30. O gama está aqui, né? 30 graus. Se aqui é 30 e aqui é 90, dá 120, então aqui é 60. E aí ele está falando assim, ó, gente, que o BD, nesse caso, então, é exatamente a 2 vezes o AB. Será que eu posso concluir isso? Sim, gente. Por quê? Isso daqui é a metade de um triângulo equilátero. Olha aqui, ó, eu poderia projetar isso aqui dessa forma. Então, aqui eu vou ter mais 30 graus, que vai dar 60, e aqui eu tenho 60 também. Então, aqui, por exemplo, se essa medida aqui vale x, esse pedacinho aqui vale x sobre 2. Ou seja, esse pedaço inteiro vale 2 vezes o x, né? 2 vezes o x sobre 2, na verdade, né? Que vai dar o x, então. Então, de fato, esse BD ali, que está representando a hipotenusa daquele triângulo, quando ele tem esses ângulos de 30 graus e 60 graus, a hipotenusa representa o lado de um triângulo equilátero. Consequentemente, o cateto menor representa metade desse cateto aí, que é metade desse lado desse triângulo equilátero. Então, esse item 4 aqui, ele é um item que é verdadeiro. Então, eu vou somar aqui mais 4, tá? E falta só o item 8 para a gente analisar. Tá bom? Vamos lá para o item 8. O 16 a gente já analisou junto, né, com o 1. Então, no item 8, o que nós temos? Se beta é um ângulo reto, agora eu tenho pensando no outro triângulo, que é o T2, tá? Então, eu vou deixar marcado aqui. Ele está falando agora que o beta é um ângulo reto. O beta está aqui, que está aqui no ângulo C, né? E aí, essa medida aqui é o quê? O que nós temos aqui, então? Eu vou colocar o θ aqui. Se o θ está aqui, então aqui é o D. E aqui vai ser o B, né? Esse BD aqui. Ele está falando que cosseno de θ é igual a AB dividido por BD. Cosseno de θ, cosseno é cateto adjacente. Então, se eu tenho o θ aqui, o cosseno, o cateto adjacente é o CD aqui, né? Ou o DC. Então, CD dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente pela hipotenusa, o cosseno. A hipotenusa é BD. Então, dividido por BD. E ele está falando aqui que é AB por BD, né? O AB, primeiro, que nem faz parte aí, né? Nesse ângulo de beta, nesse triângulo, o vértice A faz parte lá do triângulo 1. Ele nem faz parte desse triângulo. Então, esse item aqui é um item que é falso, certo? Esse item aqui é falso. Portanto, é verdadeiro somente o item 1, 2 e 4, que vai dar no total aí da soma 7. Ok, gente? Espero que essa resolução tenha ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.